Olá, boa tarde. Eu sou Angelita Taborda, sou aluna do Centro Universitário Uninter, do curso de segunda licenciatura em Letras. Estou realizando meu estágio supervisionado no ensino médio, no modo extensão. Com essa função da pandemia, também tivemos que adaptar o estágio. Então, estágio híbrido no modo extensão. Comecei ontem, segunda-feira, com a primeira aula do nosso curso. Nosso por quê? Porque é meu e de vocês. Esse curso é voltado para alunos do ensino médio, para professores, colegas que queiram contribuir e participar e aprender junto, né? Porque sempre aprendemos junto, e o público em geral que se interessa por esse tema tão significativo que é a leitura. Né? Então, o tema desse curso é a importância da leitura para um bem falar e um bem escrever. Como a gente pode se dar conta dessa riqueza que é a leitura? Hein? Importante, comentem, curtam no YouTube, porque é significativo para o meu estágio. E também dão a sua opinião, escrevam seus livros que vocês estão lendo, sugestões. Hoje a gente vai falar sobre tecnologia na era digital, como os livros, como a leitura interage, como é essa mistura de tecnologia com o livro físico, como isso combina esse hábito de ler. Então, sejam todos bem-vindos à segunda aula do curso de A Importância da Leitura. Bem, vamos seguir trabalhando isso e pensando. Ontem nós refletimos sobre a importância da leitura como para falar e escrever melhor. Então, o tema central foi a nossa primeira aula. O que a gente agora pode acrescentar? Né? O assunto leitura é sempre significativo. Então, compartilhem comigo, comentem lá qual é o valor da leitura, que livro estão lendo, se não estão lendo, por que não estão lendo, né? Se gosta, se não gosta, se esse hábito existe, se não existe. Comentem lá o que estão achando, né? O que pensam sobre leitura. É importante até para validar o meu estágio. Então, por compartilhar e dividir, a gente se enriquece, a gente aprende junto, né? A função de um professor não é só transmitir conhecimento, é aprender. A gente aprende junto, a gente está num mundo de constante aprendizagem. Então, vamos lá? Aqui está o nosso cronograma. Então, hoje é os desafios da leitura na era digital, por isso eu falei da tecnologia. Né? Amanhã voltaremos a nos encontrar para trabalhar essas estratégias de leitura, para compreender melhor o texto, para entender melhor o texto, que recurso a gente pode usar, clarear essas ideias, né? E o último encontro é a leitura como grande ferramenta de aprendizagem. A gente vai falar tanto sobre isso, às vezes até elas vão se misturando um assunto no outro, de tão importante que é o tema leitura para nossa reflexão como estudantes em constante aprendizado, né? Porque estamos aprendendo, não basta ser só aluno do ensino médio, pode ser aluno do fundamental final, né? Ali, 8º e 9º ano. Também a leitura está intrínseca na gente desde cedo, desde o momento da alfabetização. Então, ela é importante a gente estar alimentando esse hábito da leitura desde lá do nosso primeiro ano do ensino fundamental ou até antes, né? Lá quando a gente está conhecendo as consoantes, as vogais, se apropriando do vocabulário das próprias letras em si, né? Que som que elas têm, que mensagem elas querem transmitir quando estão unidas. Então, vem de lá e a gente só vai nessa evolução do ensino médio, da nossa vida adulta, da nossa vida profissional, né, na nossa transformação também como ser humano, como é bom a gente poder se posicionar, argumentar com vocabulário, né? Vimos ontem a importância de crescer em vocabulário com a leitura. Então, convido a participar e aprender junto com os desafios da era digital. O que tem essa tecnologia a ver com leitura, se pode ser junto, se não pode, que recurso ela nos dá. Bem, então a nossa aula é sobre isso, né? Existem desafios, não existe? Se lê melhor, se não lê? Como é que a gente está trabalhando isso tudo, né? A gente precisa refletir sobre isso sempre. É bem significativo essa reflexão. Então, esse é o nosso desafio, ver como a tecnologia pode ser aproveitada também na leitura, né? Ela é tão significativa para tanta coisa.
vamos ver para a leitura também, né? Vamos nos apegar a essa tão importante ferramenta que nós temos. Então, temos um novo leitor, né? A gente pode pensar assim, se temos ferramentas novas, temos um novo leitor. Então, a gente pode sim e deve pensar em tecnologia também para a literatura, também para esse hábito de ler. E a literatura a gente abrange para várias coisas, não só para o livro em si. Pode ser para o jornal, né? E isso é fundamental para revistas, não precisa ser só sobre literatura, pode ser uma revista de culinária que eu vejo no meu celular. Então, são essas ferramentas, esse recurso que nós temos. Então, o novo leitor, o processo de leitura na sociedade tem sido modificado. Cada dia a gente tem uma evolução, cada dia uma coisa nova que surge. Então, esses suportes, esses novos modelos, é uma leitura numa sociedade virtual que a gente chama. Por que sociedade virtual está em aspas ali no vídeo? Porque a gente tem a nossa sociedade, até em função da pandemia, né? A gente vive mais o virtual em função de que não podemos nos expor, temos que nos cuidar. Então, como passar desse tempo assim, até o estágio de uma forma diferente, né? Como a tecnologia nos ajudou e nos ajudou a nos tornar novos leitores também. Então, a gente estuda por essa ferramenta, a gente lê por essa ferramenta, a gente escuta livros por essa ferramenta. Então, o uso do computador é sim uma ferramenta significativa, não é negativo. O que devemos é saber como, em que momento usar. Aí sim, para não se tornar negativo, para ser uma ferramenta de ajuda, não de prejudicar a nossa saúde física, mental, o nosso tempo. A gente tem que administrar o nosso tempo de uma forma que encaixe tudo que queremos fazer ao longo do dia. Não temos tempo. A gente vive naquela coisa de não termos tempo. Eu não tenho tempo para ler, eu não tenho tempo. A gente se adapta às coisas. Isso é importante a gente saber. A gente tem que se adaptar. Adaptar como elas podem ser. Não é o que seria o ideal, o correto, mas é como pode ser. Então, nesse dia, meu dia foi muito trabalhoso. Tenho com filhos, com trabalho. Eu reorganizo a minha agenda. A gente tem que ter espaço também para... Devemos reorganizar o nosso tempo para que se encaixe a leitura ou prazer. Né? Ontem na aula eu estava falando isso, que também devemos deixar tempo, criar o hábito da leitura, reorganizar a nossa agenda para que se encaixe, né, o prazer da leitura, porque temos que dar tempo para nós, para o nosso crescimento, para a nossa aprendizagem, para que se torne um tempo significativo. Não importa se é meia hora, se é 15 minutos ao dia. Temos que ter o hábito. A leitura é questão de hábito. Aí sim vai se tornar um gosto, um prazer. Então, quando a gente lê uma coisa obrigada, né? Quando estamos no ensino médio, tem que ser uma coisa mais obrigada. Busca o prazer. Não, eu vou ler esse livro porque eu vou aprender coisas novas, eu vou aprender uma cultura nova. O que esse livro quer dizer? Eu vou pegar ele para mim e não pensar nele como uma coisa, que saco, que momento ruim. Não, eu vou pegar e me apropriar e me tornar um leitor. E vou me tornar uma pessoa que saiba falar, que as pessoas gostam de estar conversando comigo, para que eu me torne uma pessoa culta e prazerosa em relação à linguagem. Bem, então esse novo leitor é essa pessoa que está antenada, não está excluída da tecnologia. A gente tem que usar e se apegar como ferramenta e não excluir. Isso é o meu livro, isso é o meu computador. Não. A gente pode ter as duas coisas juntas e ser bom também. A gente não pode excluir e pensar, se não é o livro físico, não me serve. Não, a gente tem que ser aberto. Pode ser que não me sirva porque eu não me adapte, canso meus olhos. Aí é uma outra coisa, mas eu preciso estar aberto para essa ferramenta, saber que ela existe e que ela é significativa, sim, para o hábito da leitura. Criar esse novo leitor é também deixar espaço para essa tecnologia entrar na leitura.
né? A leitura digital é aquela realizada com suportes tecnológicos. Então, o que é uma leitura digital? É só no celular? Não! Ela pode ser feita no tablet, pode ser feita em blogs, que são as páginas virtuais, e os blogs podem ter compartilhamento, então é um outro estilo de leitura e se aprimorando da escrita. Então, existe sim a produção de escrita, né? As redes sociais, como também uma ferramenta de compartilhar livros. Então, tem esse livro aqui é significativo, leia, né? A gente tem que incentivar, porque a partir disso também vai criar o gosto por ter o livro físico também, por que não? Então a gente não precisa separar, a gente pode se apropriar. Eu sou uma que eu tenho livros que eu tenho ele no físico e no papel. Eu gosto tanto que eu tenho ele e leio das duas formas como dá. Então a gente vai se apropriando. Usar esse como dá é não deixar de ler, é se apropriar do meu tempo. Neste momento eu não posso estar com um livro, mas eu tenho o meu livro virtual. Então, é uma forma também. Eu estou com o meu computador, eu abro ele. Me cansa meus olhos, eu uso óculos. Existem outras ferramentas, né? Então, tem adaptação de luz também. Ou então, volta para o livro físico, se é assim. Mas não abandonar. Pensar hoje que a leitura digital ela é uma ferramenta. Não estou dizendo que a gente tem que abandonar o livro físico e só se apropriar dessas ferramentas porque a gente vive no mundo tecnológico. Não. O livro sempre é a nossa grande riqueza, não importa de que forma ele é. Aprimorar, porque eu gosto mais do físico ou eu gosto mais do tecnológico, cada um vai se adaptando. É questão de gosto, é questão de adaptação, é questão de tempo, né? Tudo é cada um no seu. É como a aprendizagem, cada um tem a sua, cada um aprende da sua maneira. A leitura também tem essa ferramenta. A gente tem a ferramenta do livro digital e a gente tem o livro físico. Cada um se adapta. O que a gente não pode é fechar os olhos para essa leitura digital que existe. E cabe a nós, professores, auxiliar também quem está se formando um leitor, aonde buscar, que livros ler. Por isso que quando tem aquelas leituras obrigatórias, ela só é obrigatória pelo nome, ela é uma orientação do profissional que estudou, que sabe, esse, quem sabe, é uma sugestão. Naquele momento, com certeza, esse livro é melhor do que o outro. Ou, naquele momento, aquela mensagem que tem para passar, aquele aprendizado, é mais significativo para o teu crescimento de estudante do que o outro. Então, essa é a função do professor, auxiliar a criar a tua maturidade. Então, tá ali, não é? Só é título, leitura obrigatória, porque precisa ter ainda aquela questão de ser obrigatório para eu ler. Ainda não temos esse hábito de simplesmente lista de leitura. O correto até seria lista de leitura para o semestre, lista de leitura. O que quero dizer com isso? Que são os livros que eu preciso ler ao longo daquele semestre, ao longo daquele ano, para mim crescer como profissional, crescer, então, né, para eu crescer as coisas. Então, eu tenho que sempre que pensar para que me serve. Não? Então, exclui aquela coisa de leitura obrigatória. Então, isso é sempre pensar, para eu crescer, para eu aprender. Então, isso é o crescimento. E não pensar que saco, é uma leitura obrigatória, eu tenho que ler porque tá ali, porque senão eu vou repetir de ano, eu vou me dar mal em alguma prova. Não, a gente tem que sempre pensar que a aprendizagem, coisas geradas aí, vocabulários novos, livros que eu li, conhecimentos que eu tenho, ninguém me tira. Não importa a minha classe social, não importa o emprego que eu tenho. Bem pelo contrário, quanto mais eu ler, mais eu tenho esse hábito, melhor eu me coloco, melhor eu me posiciono no meu trabalho, melhor eu ganho dinheiro. Melhor eu tenho uma vida, eu vou dar uma vida melhor para minha família, eu vou poder aproveitar melhor, por quê? Porque eu aproveitei antes o meu tempo de aprendizagem. Então a gente tem que pensar que leitura é crescimento, leitura é aprendizagem. Não importa a ferramenta que ela seja.
né? Às vezes os mais antigos, não, livro é livro, computador é computador. Vamos ajudar. Por que os mais antigos? Porque não se tinha essa era digital tão florescente, tão gritante como tem agora, né? A pandemia foi um boom para essa questão tecnológica, para a gente estudar, a gente tem aulas virtuais, estou fazendo o meu estágio virtual, então olha a riqueza, é tudo muito instantâneo, sim, mas a gente tem que saber aonde é esse instantâneo, saber buscar da fonte correta, né? Só se jogar uma palavra na internet, ela vai ser milhares de respostas terão para ela. Porém, isso me serve? Como é que eu sei que isso me serve? Pela aprendizagem que eu tenho, pela bagagem que eu tenho, pela maturidade que eu tenho. Como é que eu vou adquirir, se eu sou um estudante, a maturidade? Com hábitos de leitura, hábito de estudo. Não precisa ser o dia inteiro, precisa ser 1 hora aproveitada, meia hora aproveitada, 15 minutos aproveitado. Ponto. Posso seguir minha vida, posso jogar um videogame se eu gosto de jogar um videogame, posso dormir até mais tarde se eu gosto de dormir até mais tarde, posso estudar outras coisas se eu tenho que estudar outras coisas, mas nos permitir ter o hábito da leitura como um prazer e nos permitir abrir para essa era digital. Hoje a gente tem que se dar conta que cada vez mais a tecnologia está aí para nos ajudar e não para nos atrapalhar. Mas nos atrapalhar se nós nos deixar ser atrapalhados. Então, cuidamos isso, né? Vamos cuidar que tipo de leitura eu estou tendo. Se eu tenho a ferramenta, mas eu não sei, pergunta para alguém que saiba, para um colega, para um professor, para um amigo, para o pai, para a mãe, né? Para os avós. Procura alguém que tu conviva, orientação se tu não sabe. Né? Eu tenho um celular, mas eu quero ler. O que eu vou ler? O que eu gosto? E eu posso pensar também. O que eu gosto? Qual é o assunto que eu gosto? Né? Livros relacionados ao que eu gosto. Para criar o hábito. Eu gosto de futebol. Vou ler livros sobre futebol, quem sabe? Para ter esse início. Eu não preciso ler Machado de Assis se eu não tenho maturidade para ler Machado de Assis. Por quê? Porque eu não vou gostar e eu vou tirar esse hábito da leitura da minha vida. Por que eu dou o exemplo do Machado de Assis? Porque é uma leitura mais rebuscada, que a linguagem daquela época que reflete na obra é difícil para mim. Porque eu não vivi naquela época, porque eu não estudei aquela época, eu não estudei aquele período da sociedade. Por isso que a leitura é significante, por isso que precisa maturidade. Quando a gente vai ler, a gente vai perceber, nossa, olha como eu aprendi. Eu percebi e aprendi como é a sociedade na época do Machado, por exemplo, que linguagem se usava, que pronomes usava, como era a estrutura gramatical, a gente vai ampliando e crescendo e aprendendo sem nos darmos conta e botar tudo em nomenclatura. Isso é gramática, isso é cultura, isso é costume, isso é morfologia, isso é sintaxe. Não precisamos dar as nomenclaturas como são. A gente pode aprender, entender, internalizar e viver aprendendo cada vez mais. Para isso que serve a leitura, para abrir o nosso campo, para abrir a nossa cultura, abrir o nosso mundo para aprendizagem. Seja que ferramenta for. Então, o que a gente precisa também nos dar conta é tirar o preconceito, né? A gente tem muito preconceito de coisas, a gente rotula muito as coisas, né? A pensar em livro tem que ser o livro físico, não pode ser o livro digital, eu não posso estar com o celular lendo, né? Por que eu não posso? O que eu não posso? Eu não posso? Eu não posso mesmo? Posso sim, e devo. Eu devo ler, não importa de que maneira. A leitura é prazer. Não importa se os outros estão pensando. A gente tem que parar de pensar, ele tá lendo no celular, por que ele não pega um livro? Né? Se torna ranço, né? As pessoas ficam se rotulando, apontando o dedo. Quem sabe, em vez de apontar o dedo, tu pega o livro também e não vai ler. Vamos trocar figurinha, pergunta pra pessoa que livro que tu tá lendo, é interessante. Eu tô lendo esse. Esse pra mim funcionou, pra mim não, eu gosto, eu não gosto, o porquê. Saber argumentar, saber se colocar
E não somente apontar e fazer cara feia, de dizer, ai, tu tá lendo num celular, por que tu não pega o papel? Né? As pessoas têm que parar de olhar para o outro e olhar para si. Se refletir, pensar como é que tá o meu hábito de ler. Será que em vez de criticar, eu não pego um livro e não aproveito esse tempo para eu aprender? Como fica? Né? Então a gente tem que também nos polir, pensar menos em apontar o dedo e sim, se tu tá apontando o dedo que para isso não te serve, ok, pega o livro. É uma ferramenta de leitura. Estamos unindo a era digital com a leitura. Não quer dizer que a gente não utilize mais os livros. Não, é só um outro recurso. A gente tem que se abrir, a gente tem recurso da internet, a gente tem recurso dos livros. A gente tem o livro digital, o livro físico, por exemplo, no livro didático para dar uma aula, para aprender. São ferramentas. Não quer dizer que um é melhor que o outro, um é pior. Não, são questões de adaptação. Eu prefiro o livro físico, eu gosto de anotar. Tem gente que não, prefere só ler e ouvir, tá tudo bem, tudo claro. São respeitar o seu tempo e a sua forma de leitura. Né? Os livros não se despedem, né? Eles estão assim, o livro não está abandonado, ele está aguardando um novo leitor. Então ele está que naquele momento eu não posso ler o livro físico, eu vou ler o livro digital, daqui a pouco eu volto para o livro físico, né? Quando eu estou criando o hábito da leitura, daqui a pouco, nossa, eu preciso mesmo do papel para realmente anotar. Eu tenho a questão até do cheiro do livro, adoro cheiro de livro novo, me dá uma sensação tão boa. Né? Mas como é que eu criei isso? Pelo hábito de ler. E me abrir para o novo, a gente tem que se abrir para o novo. Esse ano da pandemia, que passamos em 2020, é um ano que foi se abrir para a tecnologia. Eu mesma, né? Eu comprei um livro digital também para me adaptar. Então, foi uma outra forma. Eu amei usar esse recurso. Né? E olha que eu tenho sempre o costume de ler 2, 3 livros. Eu sou muito de livro físico. Eu me dei conta, eu me abri para o novo e eu vi como é gratificante. Porque são hábitos. Eu tenho o hábito muitas vezes de ler livro deitada. E o livro virtual, ele é diferente do celular, por exemplo. Então, tudo é adaptação. A questão da luz, eu uso óculos. O livro digital, ele tem uma luz boa para quem usa óculos. Então, Angelita, quem sabe tu lê dessa forma, tu vai gostar. E é verdade. Então, foi um recurso que eu utilizei, por isso que eu tô aqui dizendo, não é ruim. Eu, como profissional da área das letras, digo, não é ruim. É uma ferramenta ótima de aprendizagem, ótima de leitura. Né? Então, é só questão de adaptação, de se abrir para o novo e querer aprender. Né? Eu quero ler, então, que forma eu vou ler, não importa. Eu estou lendo, eu estou buscando conhecimento, eu estou buscando cultura, estou aprendendo vocabulários novos. Isso é o que vale. Então, o mundo virtual contribui para o desenvolvimento de diversas práticas sociais, inclusive a leitura. Então, a gente tem que tirar essa coisa que o computador é só a rede social. Não, o computador é uma ferramenta muito grande para a aprendizagem. O que a gente tem que é saber aonde buscar, que fonte beber, né? Aonde nos alimentar, aonde ir nos nortear, né? E saber onde é dar um norte. Como é que a gente faz isso? Eu só sei YouTube. YouTube também, Spotify também, né? Tem livros que tu pode ouvir. Como é bom, eu tô dirigindo, não posso ler o livro, mas eu posso ouvir. Também é uma ferramenta. Então, são livros de áudio que eu possa estar ouvindo. Eu tô ouvindo enquanto eu tô dirigindo, que nem se fosse para ouvir uma música, né? Eu tô lavando uma louça, tô cozinhando, hábitos normais. Tô atendendo um cliente, né, que eu não possa estar lendo nesse momento, daqui a pouquinho eu boto lá, né, o cliente saiu, eu volto para minha leitura, eu volto para o meu trabalho, né? Até como estudante, eu tenho esse hábito, é questão de hábito. Tá lendo alguma coisa, tem que estar ouvindo uma música, né? Eu boto um livro para ler também, de uma forma de livro para ler escutando, né? Depois eu digo, nossa, que visão. Aí tu vai até se dar conta, eu gosto muito de ouvir,
também para ouvir o outro, para ver vocabulários que eu não tinha me dado conta na minha leitura, por exemplo. Então, nossa, que palavra interessante, vou anotar, né? Dou stop ali, volto e anoto aquela palavra, volto de novo para ver que contexto ela está empregada. Então, isso é importante, a gente saber utilizar esses recursos tecnológicos. Não dizer que isso é feio, isso é ruim, isso não vale. Desde quando isso não vale? Aprender vale e vale muito. A pessoa pode dizer isso para ti porque ela não tem o costume. Então, apresenta para ela, às vezes ela não sabe. Então, a gente cria essa defesa sem muitas vezes saber. Então, a gente vai apresentando essas ferramentas. Então, a gente tem livros virtuais, a gente tem livros de áudio, a gente tem inúmeras ferramentas. Pensar que o mundo virtual não é só para rede social, por exemplo, né? E sim para a gente saber trocar no grupo do WhatsApp, saber, olha, eu estou lendo esse livro muito interessante. Compartilha também, utiliza as ferramentas de socializar para dar uma indicação de livro, para dizer para alguém, olha, esse livro vale a pena ler ou ouvir, para mim me serviu. Né? Tem que se abrir, a ideia é se abrir para o novo e não pensar que se eu não estou lendo livro físico, eu não estou lendo, não me serve. Não, serve sim. São ferramentas, são tecnologias que eu estou me aproximando. É isso que serve. Então, a internet abriu novas formas de interação. Então, se tornou leitores e texto, aproximou, uniu os dois, né? Produzindo esse novo mundo, promovendo uma difusão, uma união dos dois de conhecimento. Então, em larga escala. O que muitas vezes acontece é mais instantâneo, é mais rápido. Eu posso botar um dicionário virtual ali e buscar a palavra que eu estou lendo. Né? Tem livros digitais que eu posso apertar ali, clicar em cima da palavra, já vai me dar o significado. Então, olha a riqueza que é. Então, a gente tem que se apropriar disso e não pensar que não me serve. Né? São hábitos. Eu aprendi de uma forma, eu sou mais antiga, eu preciso do papel, senão não me serve. Ok, tu tá lendo, ótimo. Mas saber que existe essa nova tecnologia vale muito. Né? Nos crescer e aprender sempre vale a pena. Então, dessa forma, todos os navegadores são leitores, não importa se escritor ou leitor de texto digital, né? A ferramenta não importa. Então, o livro, enquanto produção, manifestação cultural, também se transforma na mesma medida como a gente transforma a sociedade. Então, a gente tem que ir crescendo junto com e não afastado de, unir as coisas, unir as ideias, né? Unir a tecnologia com a leitura, com o aprendizado. Se eu não posso, por que eu não posso? Refletir isso, eu posso sim. Eu não tenho livro aqui, mas eu tenho um computador, eu tenho um livro digital, eu tenho um celular, eu tenho um tablet. Então, vamos aprimorar e cuidar. O que tem que cuidar é a questão do tempo, né? Porque ficar muito tempo em cima da tecnologia nos afeta nos olhos, então a gente tem que ponderar. Mas para essa rapidez, meia horinha não vai nos prejudicar. Então, aproveitar o nosso tempo com riqueza, com aprendizagem. Então, a leitura digital ela é cada vez mais considerada como uma prática utilitária. Ela é útil para nós. Ela nos permite que qualquer conteúdo seja acessado em qualquer parte do planeta, em qualquer hora, por vários leitores. Se é meio-dia, eu vou lá almoçar, sobrou um tempinho do meu almoço, eu estou com o meu celular, eu vou fazer a minha leitura, eu não estou com o meu livro. Né? Então, nos facilita. A leitura digital ela nos facilita. Até na forma de carregar, mulher gosta de carregar muita coisa na bolsa, né? Com essa função de pandemia, pelo menos eu criei esse hábito de ter menos, até para não contaminar, por questão do álcool. Então, são coisas que eu fui mudando, eu fui me adaptando, inclusive a minha bolsa. E nisso, o livro digital, ele me ajudou. Então, eu posso ter vários ali, livros no meu livro digital, e não tá carregando, não tá contaminando. Então, também me ajuda na minha saúde. Então, ele é uma ferramenta útil. Ele não é uma coisa que só os mais novos sabem, não é coisa dos mais velhos. Isso é preconceito. Temos que tirar esse preconceito com a leitura. Né? O leitor digital, a gente é um leitor digital também. Não importa a idade, a maturidade. Só o aluno de ensino médio é um leitor digital porque está acostumado com a tecnologia, eu que sou mais velha. Não.
Não, todo mundo, não importa a idade. A gente tem que ver o que é útil, o que é necessário, que costume eu tenho. Se eu tenho costume da leitura mais fácil, então eu gosto mais de ler o livro físico. Agora, se a leitura digital para mim é melhor, eu não tenho tanto tempo, às vezes a gente não tem tempo mesmo, porque a nossa vida ela é muito rápida. Cada vez mais a vida se torna muito rápida, muito instantânea. A gente precisa nos reorganizar o tempo todo. Né? O nosso tempo tem sempre colocando, mas não deixa aquela meia horinha para ti de prazer, não importa se tu é um leitor digital ou se tu é um leitor do livro físico, tu é um leitor, e isso é o que vale para sempre. Então, a leitura digital é uma ferramenta que serve como estímulo para as pessoas adquirirem o costume da leitura, não importa se no digital ou do livro físico, é o que eu estava falando disso. É um estímulo, é uma ferramenta, é o que nos leva ao livro físico, é o que naquele momento a gente consegue ler. Então a gente está lendo sim, eu consigo ler obras maravilhosas no livro digital, assim como eu leio no livro físico. Então, saber que existe, saber que pode, eu posso sim, eu não estou sendo menos que ninguém, e sim, eu estou sendo um leitor. É isso que nós temos que ser, leitores. Vivemos na era da rapidez, isso que eu estava falando, é tudo muito no imediato, né? Para nós, a gente precisa desse imediatismo porque a vida nos afoga, parece, né? A gente sente que a gente está sempre correndo, sempre nessa correria da vida. E é mesmo, muitas vezes a gente precisa, tem que levar o filho no colégio, eu tenho que ir para o colégio, eu tenho que estudar, eu tenho que voltar do almoço, eu tenho que fazer meu estágio, eu tenho que trabalhar, né? Eu tenho que dar aula. Então, é muito rápido. Então, o que a gente pode fazer nessa rapidez da vida? A gente pode ter o nosso momento de leitura, seja no horário de almoço, seja no final do dia, seja ouvindo o livro no carro enquanto eu estou me deslocando. Se eu estou no ônibus, eu coloco os fones de ouvido e vou fazer a minha leitura, né? Vou ler. Se eu não quero ouvir, mas eu posso ler também no ônibus, tudo com cuidado, porque hoje a gente vive também numa sociedade que devemos cuidar, porque tem muito assalto, tudo a gente tem que pensar. Tá seguro, tá tranquilo? Então eu vou ter o meu momento de prazer. Se eu não posso ter momento de prazer agora, eu deixo para depois, mas eu não posso deixar para depois e esquecer. O depois é no final do dia, quando tudo se resolve, no final daquela tarde, no meio daquela tarde. O tempo que eu tenha não importa, mas eu tenho que ter um tempo para mim. Isso faz parte também da nossa saúde emocional. Além da saúde física, a gente tem que cuidar da saúde emocional. Então, ter esse tempo para nós, para aprendizagem, para leitura, é tão significante, né? Tão importante, principalmente nessa era de pandemia, onde a gente está cada vez mais se tornando perdidos, com medo, né? O mundo da leitura nos leva para viajar. Se a gente tem vontade de viajar e não pode, né? Se eu tinha o hábito sempre nessa época viajar e agora não posso, pega um livro e vai viajar, né? Pega um livro, é tão bom. Vai lá, o Don Quixote, por exemplo, eu vou conhecer toda a Espanha. Não, então tem livros assim que eu viajo dentro dele. Então, é só conhecer, é só saber buscar. Como é que eu sei buscar? Eu posso pedir auxílio. Eu posso ver na internet também livros mais lidos do mês, do ano, quais foram as críticas. Isso é uma ferramenta da tecnologia, é muito útil. Existem muitas críticas significativas sobre os livros. Crítica não é pensar pelo lado ruim. Não. Crítica é o que aquela pessoa se posicionou sobre aquilo, tanto de forma positiva quanto de forma negativa. Né? Então, como incentivar a leitura crítica? O que é ser um crítico? É aquela pessoa que argumenta, é aquela pessoa que sabe do que está falando. Como é que ela sabe do que está falando? Porque ela leu, porque ela estudou, ela pesquisou. Isso é o que a leitura nos traz. A leitura nos faz ser críticos. Críticos sempre pensem que não é coisa negativa, não é aquele que aponta o dedo, é aquele que argumenta, aquele que fala, aquele que se apropria do assunto. Isso é um crítico. Né? Agora, claro, se for para essa crítica construtiva, crítica negativa, existem diversas. Pessoas para nos dar coisas negativas já tem várias. Por que tem várias? Muitas até por não conhecer,
né? Então, criticar um livro digital é muito fácil. Tu já leu, tu já sabe como é que é. Tu sabe as ferramentas que valem a pena, que tem dentro? Não. Então, te apresento. Olha que legal que é. Quem sabe também te ajude, quem sabe tu também te aproprie. Tu sabia que no celular tu tem que apresentar para as pessoas. E as pessoas que vão dizer, isso me serve, isso não me serve. Mas não colocar e apontar o dedo. Ai, se não é leitura, ai, que horrível, então tu não tem o hábito de ler. E fazendo essa cara de nojo, né? Não. Quando a gente aprende, a gente é uma pessoa feliz. A gente passa por o outro essa alegria. Não importa que ferramenta tenha. Então, algumas pessoas basta se concentrar na leitura, sem distração, mesmo que seja online, para manter atento. Então, isso são os pontos de vista. Onde é que tu vai usar, que ferramenta tu vai usar, é tudo contigo. Tem que saber que tem, que faz parte e que é a tecnologia usando como um recurso bom, positivo. Outros talvez precisem ter mais autodisciplina, limitar o seu tempo. Estava falando ali que a gente tem pressa, a gente vive no tempo da pressa, né? A questão diante da tela também, o cuidado, né? A gente não fica horas na tela porque vai me dar uma dor de cabeça. Saber se limitar, que nós somos seres também limitadores em função do físico, isso me cansa. Então, para um pouco, vai fazer alguma outra coisa, depois volta para a leitura também. Então, essa vida digital ser mais saudável, também eu vou criar, porque se eu ficar o dia inteiro no computador, não é uma coisa saudável. A gente já sabe, vários estudos aí já falaram, nos afeta nos olhos, problema na coluna, mas a gente pode criar esse hábito de não ficar só na frente. E ali 15 minutos, meia hora por dia, se eu não tenho um problema mais significativo para a saúde, né? Não ficamos o dia inteiro, mas até porque a gente não tem mais esse dia inteiro, né? Esse dia inteiro não nos permite, a nossa vida é muito corrida. Tanto adolescente, que está lá no seu segundo ano do ensino médio, terceiro ano do ensino médio, quem está iniciando no ensino médio, todo mundo tem pressa. Então pode, com isso, essa ferramenta, me dói os olhos, então eu vou retomando o hábito de ler o livro impresso. Então, vai vendo ali o valor do livro impresso também, que é muito significativo, que eu posso fazer as minhas anotações, quem gosta de anotar, quem tem essa aprendizagem como eu, que precisa escrever. Então, para quem não tem o hábito da leitura e gosta muito de estar no celular, vendo as redes sociais, se apropria. Mas, por que eu coloco como autodisciplina? Porque sair do livro e ir para um Facebook, para um Instagram, por qualquer outra rede social que a gente conheça, é um clique. Então, a gente tem que ter autodisciplina para saber delimitar o nosso tempo na tela e delimitar o nosso tempo para leitura. Foco. Temos que ter foco, porque um clique, uma chamadinha no WhatsApp já vai nos desvirtuar. Então, isso que a gente tem que cuidar no virtual. Comentar uma foto, não é o momento. Agora eu estou lendo meu livro, eu estou tendo o meu momento de prazer com leitura. Aqui, eu coloquei vários exemplos de tecnologia, mas o livro físico, o livro impresso, ela está sempre por trás de todas. Então, a gente tem que ter os dois, sabemos que tem os dois. Coloquei ali um exemplo do computador, que tem vários livros dentro, olha ali o livro físico, o livro impresso, está sempre bem presente, Um livro digital, ali embaixo tem o livro físico, até como eu tenho um livro que tem os dois. Então, o livro que eu tenho no digital, o livro que eu tenho impresso, o próprio celular também como ferramenta, Hoje o celular, um telefone não é só para fazer ligação, a gente usa também para estudar, para ler. Então, são ferramentas, são recursos que nós temos para nos apropriar, para nos dar cultura, para nos dar aprendizado. Então, saber que existe essas ferramentas, a gente sabe. Como a gente pode usá-las é o que a gente precisa buscar, o que a gente precisa aprender. Saber o prazer, saber, estou num ônibus, não posso ali, aquela imagem do computador nos deixa clara muitas vezes, Quantos livros cabem no computador? Às vezes eu não posso estar carregando vários livros, mas eu tenho no computador, eu tenho no meu livro digital, eu tenho no meu celular. Então, usar essas ferramentas, Um outro recurso da literatura digital é isso, Temos vários livros à nossa disposição ali. A imagem, com vários livros dentro.
Então, é uma ferramenta de ajuda para a leitura, ela não é uma coisa que está contra o livro físico. Temos a leitura digital e o livro impresso, um está contra o outro. Não, eles são a favor um do outro, um busca o outro, que é através da leitura digital que tu vai buscar o livro impresso, um está sempre com o outro. São ferramentas, não quer dizer que um é melhor que o outro. Né? Muitas vezes o livro físico porque tu consegue anotar, tu consegue visualizar, tu consegue perceber melhor. Para quem não tinha tanto costume, para nós que somos mais jovens, nós também, me coloco nessa geração, porque eu também me abri para isso. Eu aprendi, eu fui uma estudante de sempre somente livro físico, o livro impresso. E o que aconteceu? Eu me virei uma adulta que tem a tecnologia como um recurso para minha leitura. Então, eu amadureci e me abri para isso. Eu não me tornei aquela pessoa que não. O computador é para trabalhar, o livro é para estudar e para aprender. Não, eu uso os dois. Eu tenho, como eu falei várias vezes, eu tenho um livro que eu tenho nas duas formas, no impresso e no livro digital. Né? A função da pandemia que eu disse que eu diminuí as coisas dentro da minha bolsa, uma foi delas, eu carregava muitos livros. Agora não. Agora eu uso o livro digital também como essa ferramenta de leitura. Então, a gente tem que entender que a leitura, o processo de leitura, foi sofrendo evoluções. Não quer dizer que um é melhor que o outro, que um substitui o outro. Foram evoluindo. Nós tínhamos a época da pedra, depois do pergaminho, o livro impresso e agora o livro digital. Então, a gente tem um é melhor que o outro? Não, cada um na sua época, cada um no seu tempo. Porém, o livro impresso e o livro digital estão no mesmo período, eles vivem junto. Foi um crescimento e o livro impresso ficou. O que ele agregou, o que está perto dele? O livro digital, o celular, o tablet. Então, são ferramentas que estão junto nessa linha de crescimento. Então, temos que perceber isso. Cresceu, mas não ultrapassou. Não quer dizer que o livro impresso está ultrapassado, nem um pouco. Ele tem a sua grandiosidade, ele tem a sua importância e não é pouca. Né? Porém, a gente tem que ver que estamos ali. A gente tem tanta coisa, né? O mundo se abre tanto. Por que a gente vai se fechar? A gente está em constante evolução. Por que a gente vai se fechar como leitor? Né? Vamos ter maturidade, vamos entender que essa ferramenta está ali, que pode andar lado a lado. Então, ela está nessa crescente, como na imagem, mas os últimos ali, o livro impresso e o livro digital, eles caminham lado a lado. Cada um no seu tempo, cada um nas suas circunstâncias, cada um no seu tempo. Eu quero dizer que no meu momento do dia, eu não consigo ler impresso, eu vou ler no digital, né? Eu me acostumei um pouquinho melhor no digital para alguns momentos. Eu preciso do livro físico, mas eu tenho que ter o hábito da leitura. O que eu quero aqui é que cada um identifique e perceba o ser leitor. Eu quero ser uma leitora cada vez melhor, buscar vocabulários, falar melhor, me expressar melhor. Esse melhor é correto, utilizar a norma culta. Onde é que eu vejo as normas cultas? Nos livros. Então, eu não preciso carregar uma gramática embaixo do braço para falar melhor. Eu posso ter um livro que eu gosto, ter o prazer da leitura, eu vou aprender. Então, é aí que tá, é aí onde eu encontro com essa leitura. Então, ir de encontro, né? Buscar as coisas. Não importa qual seja a forma da leitura, o que importa é que tem aprendizagem e é o ler. A gente tem que ler, né? Por quê? Porque buscando a leitura, a gente busca conhecimento. Ali eu botei uma imagem de corações, porque isso é viajar, é ter cultura, é ter vocabulário, é ter uma gramática. O livro físico, ele nos proporciona isso, mas o digital também. Então, a gente tem que entender que a tecnologia é uma ferramenta para a leitura. E não que está excluindo, está substituindo. Eu já ouvi, vocês já devem ter ouvido, o livro digital veio para substituir o livro impresso. Negativo. O livro digital veio para ser uma ferramenta da leitura e não uma substituição. A riqueza do livro impresso ninguém tira.
Com essa riqueza, poder pegar. Eu disse que eu tenho aquele prazer pelo cheiro do livro novo, né? Eu gosto de abrir as páginas, eu gosto de ver as imagens, de ver uma bela capa, de eu poder anotar, de eu poder ter marca-textos, né? Eu tenho esses marcadorzinhos assim, adoro utilizar como recurso. Então, isso é a riqueza do livro impresso. Mas o livro digital também tem a sua beleza, tem a sua rapidez, né? Que hoje a gente precisa ganhar tempo, porque tudo é uma questão de tempo. São ferramentas, não estão se excluindo nada, né? Então vamos unir a tecnologia com a leitura e pensar que me serve, que eu preciso dela, que eu preciso ter ela, que não é uma coisa que está me afastando, e sim pensar na leitura como ela precisa, eu preciso da tecnologia. Então, unimos, né? Se todo mundo sabe ali, e eu também eu quero ser um leitor melhor. Ai, eu não consegui ler nada, né? E uma coisa que a gente tem que cuidar é se tornar leitor e não se tornar um comprador de livros. Então, ter livros na estante não me serve. Eu tenho que lê-los, eu tenho que me apropriar daquele conhecimento. E isso também é uma ferramenta, até uma crítica negativa em função disso. O livro impresso ele também é caro. Então, e o livro digital ele é um pouquinho mais barato, ou muitas vezes metade do preço, né? Então também é isso. Também a gente tem a questão da economia aí que afeta a nossa leitura. Então a gente não precisa não ser leitor porque não tem dinheiro. Não, eu vou criando formas, eu tenho essa ferramenta do digital que me serve, que eu posso comprar neste momento. Eu não sou menos que ninguém, porque eu não posso comprar o livro impresso, mas eu posso comprar o livro digital. Então, o que a gente tem que fazer é saber o que é bom para mim, o que vai me ajudar, né? E passar para o outro. Olha, esse livro é muito bom, né? Eu tenho ele no digital. Se tu comprar ele no digital, tem esse desconto. Eu sei que tá apertado, né? A gente não precisa nem entrar nesse detalhe, né? Do dinheiro é uma coisa tão grosseira, tão íntima de cada um. Mas a gente pode sugerir essas coisas também nos ajuda. Ir à biblioteca, você conhecer a biblioteca, tem bibliotecas digitais, tem bibliotecas físicas aí que estão abandonadas. Vamos nos apropriar desses livros, dessa leitura. Vamos nos aconchegar nessa leitura, né? Criar um espaço para nós em casa, isso como estudante, porque tá lá no ensino médio, vai se deparar com o Enem, vai se deparar com o vestibular. Enem é 80% leitura e interpretação, porque se eu sei ler, sei interpretar, eu vou bem na prova. Se eu venho na prova, eu garanto o meu futuro, que eu vou ter uma vaga numa universidade que eu queira. Então, isso é importante. Olha como é tão significativo esse hábito da leitura, né? Então, não importa se eu tô lendo no digital ou se eu tô lendo no físico, no impresso. O que importa é a minha leitura. E saber buscar. Às vezes, a gente vai criando esse hábito, né? Criamos o hábito do digital. Ah, mas eu queria o livro impresso, é mais prazeroso para mim. Então, eu busco o livro impresso e... Então, pode ser um caminho, uma ferramenta que me levou ao livro impresso, a conhecer aquele autor, a buscar outras obras daquele autor, né? A visualizar as capas, ter o prazer, pegar um livro novo. Então, a gente tem que ter esse recurso, né? Temos que buscar e nos adaptar à realidade que a gente tem. Então, na escola não tem, mas tem o digital, né? Ganhei um tablet, vou usar. Usa essas ferramentas. Mas eu não tenho celular, eu não tenho tablet, eu não tenho livro digital, mas tenho livro impresso, então um é junto ao outro. Por isso que eu botei naquela linha de crescimento que não estão afastando, não estão excluindo o livro impresso. Não, são ferramentas que a gente tem. Então, não está excluindo, se eu não tenho livro digital, eu sou menos do que tenho livro impresso. Negativo, pelo contrário, não pensam isso, né? A gente tem que deixar claro que o prazer da leitura ela tá aqui. O livro impresso é maravilhoso, é prazeroso, é cheiroso, mas o livro digital é uma ferramenta atual, uma ferramenta que nos ajuda, tá aí agora nessa época de pandemia, então nos facilita a vida muitas vezes. Isso que a gente tem que ter, facilidade, e não pensar que não nos serve. Então, pensar que é um desafio,
É um desafio. Então, por isso que eu pensei nessa temática. O desafio da leitura na era digital. Porque a gente tem que nos apropriar, a gente tem que pegar essas ferramentas e conhecê-las. Não é pensar só em Facebook, Instagram. Não, é unificar e também criar maturidade. O aluno, principalmente do ensino médio, tem que ter maturidade, que aquele é o meu tempo de leitura, então eu não vou clicar naquela foto que eu vou comentar, porque dali eu vou me perder. Então, muitas vezes até o adulto, né? Ah, vê uma foto do filho da amiga, já vou comentar. Não, aquele é o momento da minha aprendizagem, da minha leitura, que depois vai passar para o papel. E polir, limpar o preconceito que temos com o digital. A gente vive na era digital, a gente utiliza o digital. O ano de 2020 veio com a tecnologia nessa pandemia para nos alertar e nos limpar em questão de preconceito. Então, a aula virtual existe, ela é rica, ela é uma ferramenta, Não tira o valor da aula presencial, não substitui a aula presencial, não, mas ela é uma ferramenta. Assim como o digital para leitura é uma ferramenta. A gente tem que saber que tem e ela é prazerosa tanto quanto. Então, a gente não tem que separar, ter preconceito com as coisas. A gente tem que saber que tem, criar maturidade. Isso me serve, isso não me serve. Né? Que nem aulas à distância. Isso me serve, isso não me serve. Neste momento é o que eu tenho. Por exemplo, em função da pandemia, eu só pude ter aulas digitais. Então é o que eu tenho. Eu vou me apegar àquilo ali para aprender. E também para dar valor às coisas. Então, valor a um livro físico, valor a uma aula presencial. A gente tem que ver e saber que existe, saber que aquilo é necessário, que aquilo é significativo para nós. E não nos excluir daquilo, não nos deixar. A gente vive nessa tecnologia querendo ou não. Então ela tá aí. Cada dia tem um computador melhor, cada dia tem um celular melhor. Para quê? Para nos facilitar. Então, eu não tenho dinheiro para agora, eu tenho dinheiro para... A gente cria a nossa realidade. Mas a gente não pode pensar e deixar que os outros pensem que aquilo é menos. Então, se eu tô lendo no celular, eu não sei ler. Eu não tenho... Não, eu sei ler sim, eu tenho maturidade de escolher os livros sim. Eu posso sim. Né? Eu tô no aeroporto esperando um avião, esperando alguém que tá chegando, eu aproveito aqueles momentos, eu tô num ônibus, eu tô na parada de ônibus, eu tô aproveitando. Então, são questões assim, não ter tempo, às vezes a gente pode criar. Então, a gente tem que repensar a nossa agenda e criar. Como é que é esse criar? É essa nova tecnologia, é unir a tecnologia para nossa leitura, para o nosso prazer. E não separar a leitura da tecnologia. Então, esse é o desafio, e por isso que eu coloquei essa temática para hoje, para a gente refletir e para pensarmos que existe, tem ali, eu me apego a ela, eu me uno a ela para a minha leitura, para a minha aprendizagem. Com isso, ninguém me tira. Então, comentem aí o que vocês pensam sobre isso, concordam comigo, discordam, utilizam também os recursos digitais para leitura? Ou realmente é um desafio, é ruim, realmente vocês não gostam, né? Também é isso, também é questão de escolha, saber que, isso eu não gosto, eu prefiro só o livro impresso. Prefere, ok, significa que tu lê. Então é isso que eu quero, que a gente crie esses hábitos da leitura, que a gente se torne um leitor, saber que existe, então esse é o desafio. E juntar, não pensar só numa coisa ou só noutra coisa e criar problemáticas. Porque eu não tenho dinheiro, porque eu não tenho tempo. Tempo a gente cria, dinheiro a gente corre atrás. Então, a gente existe ferramentas para. Pode ser receita pronta? Pode. Não é o que eu quero. Eu quero que busquem vocês e identifiquem, né, o que é necessário. Né? Como aluno, que recurso eu tenho? O que eu posso? Né? Eu não sou menos que ninguém por eu não poder comprar um livro mais caro. Eu posso comprar num sebo, um livro usado. Né? Eu disse que eu tenho o prazer do livro novo, mas se eu não posso cheirar um livro novo, eu não posso abrir um livro novo, desfrutar um livro novo, eu posso desfrutar um livro que já foi compartilhado.
Porque isso, e olha as riquezas, de repente eu vou receber um livro todo marcado, todo anotado, que riqueza de aprendizagem, identificar que aquilo, a pessoa que leu, marcou que aquilo ela aprendeu. Quem sabe eu aprenda também, então eu vou ler com atenção novamente para ver se de repente aquilo que a pessoa marcou no seu livro e passou para mim, não é significativo para mim, não é de importância para minha aprendizagem. Então a gente tem que tirar preconceito. Esse é o maior desafio. Criar essa ferramenta e se apropriar dela. Saber que ela está aí, ela está para nossa disposição, que ela é uma ferramenta de grande valia para a leitura, de grande valia para a nossa aprendizagem. Precisamos dela e muito para se tornarmos leitores, aprendiz, de cada vez mais eu ter a certeza na hora de eu escrever, na hora do bem falar. Então, essa é a mensagem da nossa aula de hoje. Espero que todos tenham fomentado isso e aberto também. E se eu não conhecia um livro digital, buscar saber, né, que ferramentas eu tenho no meu celular que eu possa baixar um livro, né, no meu tablet, como eu faço, né, pedir ajuda. Olha, né, o pai pede ajuda para o filho, se o pai não sabe, o filho pede ajuda para o pai, e assim, colega ajuda o colega, né, troquem figurinha. Olha, eu li esse livro, é significativo. Né? Compartilhem comigo, comentem aí se já preferem, se já leram no livro digital, se não leram, se tem esse hábito da leitura digital, né? Como é que anda o hábito da leitura? Nesse curso, ao longo desses 4 dias, eu quero isso, fomentar e cada vez mais aumentar o hábito da leitura. E a gente vai vendo que tem desafios do nosso cotidiano, do nosso tempo, essa rapidez, mas essa rapidez também ela pode se encaixar na leitura como uma ferramenta, um apoio para a nossa aprendizagem. Então, né, não ficar de cara feia se o fulaninho tá lendo um livro no celular e dizer, nossa, que legal, ele tá lendo, né, eu vou ler também. Pegar como exemplo. Ah, ele tá lendo no celular. Ah, eu não gosto de ler no celular, me incomoda, me dói os olhos. Me agarro no livro físico. Então, nos apropriarmos das coisas, dessas ferramentas que existem para a leitura e não colocar ela em outro canto, no canto do preconceito, no canto de que isso não pode. Ah, eu já sou velha para isso, ah, eu sou muito novo para isso, eu sou pobre, eu sou rico. Não existem esses preconceitos na leitura. Somos aprendizes, estamos em fase de aprendizagem, não importa a idade, não importa em que ano eu estou no colégio, não importa o meu trabalho, bem pelo contrário. Quanto mais eu aprender, mais eu me coloco, mais eu aprendo, um ser humano melhor eu me torno. Por quê? Porque eu vou saber me expressar, eu vou saber me posicionar, eu vou saber argumentar. E como é rico isso, né? Saber argumentar as coisas de uma forma coerente, de uma coisa significativa, que não ofenda, que não magoe. Como a gente vive nessa coisa de impor para os outros, né? Vamos ouvir também, vamos argumentar de uma forma que não ofenda, né? Não discrimine por estar lendo numa forma digital, por estar abandonando o livro físico. Ninguém está abandonando o livro impresso. Bem pelo contrário. Eu estou me apropriando da leitura para eu conhecer o livro impresso, né? Ver o valor que o livro tem. Não importa se ele é digital. Então, essa é a proposta, essa é a mensagem. Vamos ler. Não importa. É um desafio a leitura? É. Né? Esse mundo da rapidez, da tecnologia gritando aí, cada vez mais eu clico numa coisa e faço outra, mas eu também deixo o tempinho para leitura. Então, essa é a mensagem da aula de hoje. Amanhã iremos ver as estratégias, porque realmente eu não aprendo e eu não ensino sozinha. A gente está sempre trocando figurinha. Então, estratégias de leitura, o que a gente pode criar, né, para ter uma leitura, compreender melhor, como é que a gente pode entender aquilo ali, recursos que a gente usa para leitura, né, quais são os dicionários, onde eu buscar. Então, amanhã iremos conversar sobre estratégias de leitura, para também a gente ter esse prazer. Então, compartilhem comigo, escrevam lá, curtam essa aula, porque ela é de significado para o meu estágio. E também espero que seja de significatividade para todos, que seja de grande valia o que eu estou dizendo, né? Esta 1 hora, que ela seja uma hora prazerosa. Digo, nossa, é verdade, eu não tinha me dado conta.
né? Que um não é menos que o outro. Nossa, eu posso baixar no celular, realmente eu não tenho tempo, mas nossa, eu vou baixar ali, vou comprar esse livro aqui, não tenho esse dinheiro, tenho esse, e já me ajuda. Eu vou me tornar uma leitora, não importa que ferramenta eu uso. Então, isso é significativo para a nossa aprendizagem. E ao longo do curso a gente vai vendo isso. Então, essa é a mensagem para nós, porque sempre nós, porque eu também me coloco como essa leitora, também me coloco nessas mudanças, também tive que me adaptar, também abri o meu mundo. Então, até a próxima aula, amanhã a gente vai ver estratégias. Uma boa tarde, nos vemos amanhã.